Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Resolve, beleza? E hoje eu vou ser o seu professor de matemática para resolver uma questãozinha aí, questão 139 do Enem de 2021. Vamos ver o que esse enunciado tem pra gente? Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais. E a pergunta que a gente vai responder: a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Quer saber como resolver essa questão e muitas outras, principais vestibulares de matemática e assim por diante? Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos nessa! Galera, então, como a gente sempre faz aqui no canal, tá? O primeiro passo para a gente resolver a nossa questãozinha é a gente grifar os nossos dados, tá? Buscar o que é de informação que pode nos ajudar a poder resolver esse exercício. Primeiro ponto, pessoal, o cara vai produzir aqui uma fantasia. E nessa fantasia vão 2 tipos de tecidos e 5 tipos de pedras ornamentais. Primeiro passo. Vou até escrever aqui embaixo, ó. A fantasia, ela é composta, tá? A fantasia, ela é composta por 2 tecidos e 5 pedras, tá? 5 pedras, beleza? E aí o cara vai ter à disposição dele, para poder construir essa fantasia, 6 tipos de tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais. Ou seja, ele tem à disposição dele, tá? 6 tipos de tecidos e, para o caso das pedras, 15 tipos de pedras. Beleza? E aí a pergunta é a quantidade de materiais, a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Galera, aqui a gente tem uma clássica questãozinha de análise combinatória, onde o primeiro passo para a gente poder resolver essa questão é a gente entender e descobrir se esse enunciado está falando de um arranjo ou se esse enunciado está falando de uma situação que configura combinação. Galera, para o caso da minha fantasia, se eu pegar o tecido A e o tecido B, é a mesma coisa que pegar o tecido B e o tecido A? Por exemplo, vou lá e tenho linho e cetim. Se eu for produzir a minha fantasia com linho e cetim, é a mesma coisa que produzir a fantasia com cetim e com linho? É a mesma coisa, não é? E se é a mesma coisa, galera, isso configura uma redundância na nossa contagem. E para a gente poder resolver a redundância, tá? A única expressão matemática que elimina a redundância para a combinação é justamente a combinação, tá? Então a combinação. Então não se trata de um arranjo, se trata de uma combinação, tá? Como eu sei isso? Porque se eu pegar os mesmos elementos e trocar de posição, isso configura uma mesma fantasia, beleza? Então, qual é a expressão da combinação, galera? A combinação de n elementos em p posições é igual a n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial, tá? Essa aqui é a nossa expressãozinha da combinação. E aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente combinar os tecidos e combinar as pedras. Só que, antes da gente poder fazer esse movimento de combinação, galera, vou até colocar aqui em cima, ó, combinação, a gente precisa entender que na minha fantasia, vão tecidos ou pedras ou vão tecidos e pedras? Olha lá, ó. A fantasia, ela é composta por 2 tipos de tecidos e 5 tipos de pedras, tá? E 5 tipos de pedra. Ou seja, galera, eu vou combinar os tecidos e as pedras. Então, eu vou multiplicar as opções que eu tenho por tecidos, né? O número de combinações possíveis que eu tenho para os tecidos e o número de combinações possíveis que eu tenho
para as pedras, tá? Então aqui primeiro caso, galera, ó, tecido. Tecido. Para o caso do tecido, como a gente já viu no enunciado, o caso do tecido eu tenho 2 tecidos que serão utilizados e eu tenho 6 tipos, ou seja, eu tenho uma combinação de 6 elementos em 2 posições. E aí, n fatorial, que fica 6 fatorial, tudo isso dividido por 2 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Isso para o caso do tecido. Segundo caso, galera, que são as minhas pedras, tá? Caso das pedras aí, para minha fantasia. Eu tenho uma combinação, não tenho 15 tipos de pedras? Vão ser selecionadas quantas? 5, né? Então eu tenho uma combinação de 15 elementos em 5 posições. E aí, n fatorial, que n sempre, galera, n sempre vai ser o número de elementos, sobre p fatorial, que é o número de posições, nesse caso é 5 fatorial, sobre n menos p fatorial, beleza? E aí, para o caso do tecido, eu tenho 6 fatorial sobre, quanto que é 6 menos 2? 4, né? 4 fatorial vezes 2 fatorial. Isso para o tecido. E agora, para as pedras, vou ter 15 fatorial sobre 15 menos 5, 10. 10 fatorial sobre 5 fatorial também. E galera, eu não falei que eu vou combinar tecidos e pedras? Então é só eu multiplicar essas duas opções. E aí eu chego no seguinte resultado, que a quantidade de fantasias que eu vou conseguir produzir com materiais diferentes é representada pela expressão da combinação dos tecidos, tá? Combinação dos tecidos, que é 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, vezes, né, porque eu tenho as opções de tecidos e as opções de pedras, tá? 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial, beleza, galera? Então aqui nós temos justamente o número de fantasias que a gente consegue produzir com materiais diferentes. Por que você está multiplicando, Matheus? Galera, eu estou multiplicando porque eu tenho que permutar, eu tenho que combinar todas as opções possíveis de tecidos e todas as opções possíveis de pedras. Lembra lá, isso aqui é o princípio fundamental da contagem da análise combinatória. Primeira coisa que a gente estuda aí de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. Então eu tenho essas opções e essas opções, e aí é só eu buscar a alternativa que corresponde à minha resolução, aí a expressão que eu encontrei. E aí 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, vezes 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial. Afirmativa A, beleza? Galera, espero que essa resolução tenha te ajudado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de deixar o seu like e a gente se vê numa próxima. Valeu!